A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal abriu um processo para apurar denúncias de agressões de um homem condenado por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Lucas Brasileiro, de 29 anos, foi preso na fase mais recente da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, presidida pelo deputado Fábio Félix, do PSOL, vai acompanhar o caso. Lucas afirma ter sido agredido por policiais penais no presídio da Papuda, localizado na capital federal. Num vídeo que circula nas redes sociais, o pai de Lucas, Evandro Brasileiro, pediu ajuda. Eu peço ajuda, quem nos possa ajudar, porque não sei mais em quem nos agarrar. É isso aí que eles tiraram do meu filho, que estava seguindo todas as medidas cautelares, mas isso é um absurdo que estão fazendo com os nossos. Eu já não aguento mais. É muita pressão. Ana, muito triste e preocupante aí o caso do Lucas Brasileiro, ele que tem 29 anos e que foi preso aí nessa mais recente fase aí da Operação Lesa Pátria, onde o ministro Alexandre de Moraes expediu mais de 200 mandados de prisão que foram cumpridos aí em vários estados e agora ele alega que foi agredido na Papuda. Paula, se essa notícia, se estivéssemos dando a mesma notícia com uma acusação, né, uma denúncia de um bandido, um criminoso, um assaltante, um pedófilo, um assassino, se essa acusação estivesse acontecendo com uma pessoa desse calibre, o ministro dos Direitos Humanos provavelmente estaria na internet agora, denunciando, querendo investigação. O PSOL, todos os deputados da extrema esquerda estariam gritando aos berros nas redes sociais que isso deveria ser apurado. Eu acabei de olhar aqui as redes sociais do ministro dos Direitos Humanos e não tem nada sobre isso. O mínimo que eles deveriam dizer era isso aqui precisa ser investigado. Porque vocês, ministros, vocês não governam para um lado. Assim como o presidente eleito, ele não governa para metade da população que o elegeu. Ele governa para um país. E vocês, ministros, também precisam responder para todo o país. É uma denúncia gravíssima. E o curioso é que estávamos falando do Supremo Tribunal Federal. Se estivéssemos falando de outras situações, tenho certeza que os ministros também estariam se pronunciando, que isso deveria ser investigado, os direitos humanos para cá, os direitos humanos para lá, que o governo, se fosse o presidente Bolsonaro, o governo do presidente Bolsonaro tem 72 horas para esclarecer essa denúncia. Estamos diante de um regime totalitário no Brasil, onde um lado é protegido e o outro só apanha. Parece que agora, infelizmente, temos a chance de dizer literalmente. Piotr. Em 2021, olha como a coisa é bem mais grave do que a Ana já deixou muito claro. Em 2021, o Supremo julgou um caso de um preso que faleceu, morreu dentro da cela, foi fazer ali um gato, foi mexer na fiação, tomou um choque elétrico, morreu. E o Estado, acho que no Distrito Federal, disse assim, mas ele foi fazer uma coisa que ele não devia fazer. O Supremo pegou e disse que não. Se ele morreu em decorrência de um fio que ele teve acesso, a culpa é do Estado, porque o Supremo deixou muito claro o seguinte: o Estado tem o dever de assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral, sob pena de responsabilização civil pelos danos morais causados em razão da violação dos direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Comprovada essa violência, como está sendo denunciada pelo pai desse rapaz, onde é que o Supremo só precisa ser ele próprio. Eu só preciso que o Supremo recorra a esse caso de 2021, foi um julgamento no final do ano aqui, eu tenho dado, acho que é no mês de novembro de 2021,
em que pegou e disse, não, o Estado é culpado disso. E olha que é um caso muito mais grave, o sujeito foi lá e puxou um fio. Mesmo assim, o Supremo disse, não, ele não deveria ter tido acesso. A vigilância do presídio deveria ter evitado que ele tivesse acesso a isso. Era um condenado naquele momento. Neste caso, nós estamos falando de um preso, e ainda por medida, eu não sei se houve a condenação desse rapaz, ele talvez foi naquela leva, não foi? Em que o ministro Alexandre de Moraes ficou com o temor de que mais pessoas fugissem para a Argentina, não sei do que, ele está preso cautelarmente, ou seja, ele não foi julgado, ele não teve sequer direito a recurso, nem condenação e tudo mais. Suspeito de pensar que em fuga. Isso, vamos lá. Isso e é aí, crime. ele é agredido dentro do presídio, eu preciso só que o Supremo volte a ser o Supremo, mais nada. Isso já nos bastaria, porque pelo menos há uma preocupação com a dignidade humana e o que está exposto e garantido na Constituição. Augusto, deixa eu só trazer aqui uma declaração que ocorreu hoje do desembargador aposentado Sebastião Coelho, ele que apresentou um ofício denunciando torturas dentro do presídio da Papuda. Ele estava também acompanhado de algumas pessoas que participam, né, que integram a ASFAV, que é a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui no Ministério Público do Distrito Federal. Acabamos de entregar à doutora Selma, que é a vice-procuradora-geral, que está no exercício, um documento assinado pela ASFAV, tendo à frente a doutora Gabriela Ritt, a doutora Caroline, o doutor Ezequiel, por mim também, e aqui está o senhor Evandro, que é o pai do Lucas, que foi agredido na penitenciária da Papuda, em Brasília. Vários colegas advogados estão aqui também, prestigiando, familiares, e nós agradecemos a presença de todos e dizer que providências efetivas serão tomadas. Não ficaremos só neste ato aqui no Ministério Público. Nós iremos a outras instâncias para fazer essa denúncia grave. Não pode colocar os presos do 8 de janeiro junto com a márcia carcerária. Isso é uma irresponsabilidade de quem está executando a pena dessas pessoas. Brasileiros, acreditem que nós vamos reverter essa situação. Deixa eu até exibir aqui, Augusto, porque nós tivemos acesso a esse ofício, a essa denúncia ao Ministério Público Federal, do qual o desembargador aposentado Sebastião Coelho faz referência. E queria até pedir para a gente exibir na tela os requerimentos, aquilo que eles estão pedindo nesse ofício. Está aí, então, ó, a imediata realocação dos réus do 8 de janeiro para um local seguro, distinto da solitária, afastados da massa carcerária, sob pena da ocorrência de novas agressões, mantendo-se todos os direitos que os demais internos possuem, como banho de sol. 2. A coleta e preservação das imagens das câmeras de segurança do local onde os fatos teriam ocorrido. 3. A instauração de inquérito investigativo para apurar a veracidade dos fatos e a responsabilidade dos agentes envolvidos. 4. A prisão preventiva dos acusados. 5. O afastamento das funções dos policiais penais acusados e da direção da casa penal onde o incidente ocorreu. 6. Ao final, a condenação dos responsáveis pela prática do crime de tortura. E tem mais o último item aí, o 7, a instauração de mecanismos que visam evitar tais práticas nos presídios do Distrito Federal, seja em relação aos réus do 8 de janeiro, seja em relação aos demais internos. Tá, esse ofício foi assinado hoje, dia 17 de junho. Estão pedindo o básico, o elementar, o cumprimento da lei. É mais uma evidência de que, nesses tempos estranhos aí no Brasil de 2024, sob o controle, até agora, do Supremo e do PT, cada vez mais o bolsonarista, chamado bolsonarista, que cai nas mãos desse pessoal, é tratado como o judeu na Alemanha nazista. Cada vez mais. Bolsonarista equivale ao judeu na Alemanha nazista. Ele é, em princípio, culpado de alguma coisa que passe a ser tratado assim, dessa forma, é o passo seguinte. Porque foi assim na Alemanha nazista com os judeus. Foi assim. Não, só para deixar claro, o Silvio essa decisão do Supremo foi do ministro Lewandowski, é isso? Ricardo Lewandowski. É o atual ministro da Justiça. Né?
que é o atual ministro da Justiça. Justamente ele recorre, na decisão dele, está disponível na internet, ele recorre à questão da custódia pelo Estado. O preso está sob custódia. É dever do Estado manter a integridade moral e a integridade física de todos os presos. Olha, a história vai cobrar tudo isso que está acontecendo com os presos do dia 8 de janeiro. Aliás, tem um cadáver estendido na frente do Supremo Tribunal Federal, é o Clesão. Como é que é, Silvio? Isso parece tortura, tem cara de tortura, poxa, isso é tortura. É tortura. Se foi violentado dentro do presídio por esta condição, essa pré-condição que o Augusto fez menção, porque é um dos presos do dia 8, bom, aí além de tudo é perseguição política com a mão do Estado, a mão pesada do Estado e a ilegalidade da agressão.